E se eu te contasse que uma garota de 18 anos fez uma promessa impossível que mudaria sua vida para sempre? Que ela jurou se casar com um CEO bilionário que nem a conhecia? E que 5 anos depois, ela não apenas cumpriu essa promessa, mas se tornou sua igual? Esta é a história de Luísa Mendoza, a jovem que transformou um sonho impossível em realidade através de determinação, talento e uma coragem que desafiou todas as probabilidades. Me conta aí nos comentários, de qual cidade do Brasil você está assistindo? E se você acredita que sonhos impossíveis podem se tornar realidade, deixa seu like e se inscreve no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Agora, prepare-se para uma jornada emocionante, que vai te fazer acreditar no poder dos sonhos. O auditório da FGV fervilhava com a energia típica de uma manhã de quinta-feira em São Paulo. Luísa Mendoza ajustou nervosamente a alça de sua mochila, tentando encontrar um lugar decente entre os quase 300 estudantes que se aglomeravam para assistir à palestra mais aguardada do semestre. Aos 18 anos, ela ainda carregava traços da adolescência tardia, cabelos castanhos naturalmente ondulados que insistiam em escapar do rabo de cavalo, olhos verdes que brilhavam com uma curiosidade quase infantil e um sorriso que revelava os últimos vestígios do aparelho dentário, que havia tirado apenas 3 meses antes. Luísa, aqui! Ana acenou da quinta fileira, guardando lugar entre ela e Carol. As três eram inseparáveis desde o primeiro dia de aula, unidas pelo sonho comum de conquistar o mundo dos negócios e pela certeza absoluta de que São Paulo era apenas o primeiro degrau de suas ambições. Enquanto se acomodava na cadeira de plástico azul, Luísa folheou rapidamente o programa do evento. Palestra Magna, Legado e Visão no Século XXI. Rafael Oliveira, CEO do Grupo Oliveira. O nome não lhe era estranho. Qualquer pessoa minimamente interessada no mundo corporativo brasileiro conhecia a história do homem que havia herdado uma pequena construtora do pai e a transformado em um império que abrangia desde tecnologia até energia renovável. Dizem que ele é mais novo que parece nas fotos, sussurrou Carol ajeitando os óculos. Minha prima trabalhou no projeto de um dos prédios dele e disse que, quando ele aparece na obra, todo mundo fica paralisado. É porque ele é bilionário, retrucou Ana, pragmática como sempre. Dinheiro deixa qualquer homem mais atraente. Luísa estava prestes a discordar quando as luzes se apagaram gradualmente. Um foco iluminou o palco e então ele apareceu. Rafael Oliveira não era apenas bonito, era uma presença. Alto, ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno de carvão escuro que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo. Cabelos negros penteados para trás revelavam uma testa alta e inteligente, sobrancelhas marcadas que emolduravam olhos de um cinza tempestuoso que pareciam enxergar através das pessoas. Quando ele se posicionou atrás do púlpito e ajustou o microfone, o silêncio que se abateu sobre o auditório foi quase religioso. Boa tarde, futuros líderes. Sua voz era grave, controlada, com uma pitada de humor que suavizava a autoridade natural. Vocês estão aqui porque alguém lhes disse que educação é o caminho para o sucesso. Estão certos. Mas deixem-me contar um segredo. Educação sem audácia é apenas conhecimento desperdiçado. Luísa se inclinou para a frente, magnetizada. Havia algo na forma como ele falava. Não como alguém que estava tentando impressionar, mas como alguém que estava compartilhando verdades que descobrira através de experiência própria. Quando tinha a idade de vocês, Rafael continuou, caminhando lentamente pelo palco. Acreditava que sucesso significava herdar o negócio da família e não estragar tudo. Era uma ambição pequena para um sonho pequeno. Então descobri algo fundamental. O tamanho dos seus sonhos determina o tamanho da sua vida. Por 45 minutos, ele teceu histórias de fracassos que se tornaram aprendizados, de riscos calculados que se transformaram em vitórias inesperadas, de momentos em que a única escolha era entre a mediocridade segura e a grandeza incerta. Luísa pendia de cada palavra, esquecendo completamente de tomar notas, absorvendo não apenas o conteúdo, mas a energia, a paixão controlada, a inteligência afiada que emanava dele. Deixem-me terminar com um desafio.
Rafael disse, voltando ao púlpito para a conclusão. Não sonhem com aquilo que acham que podem alcançar. Sonhem com aquilo que os assusta um pouco. Porque é no território do ligeiramente impossível que nascem os legados verdadeiros. Os aplausos explodiram pelo auditório, mas Luísa mal os ouvia. Algo havia se alterado fundamentalmente dentro dela durante aqueles 45 minutos. Não era apenas admiração ou inspiração. Era algo mais profundo, mais perigoso. Era reconhecimento. Uau! Murmurou Ana quando as luzes se acenderam. Agora entendo por que ele está na capa da Forbes todos os anos. Concordou Carol, guardando o celular onde havia tentado tirar fotos discretas. Imaginem ser casada com alguém assim. Deve ser como viver com um semideus. Luísa virou-se para as amigas e havia algo em seus olhos verdes que as fez parar de rir. Quando eu crescer, disse ela com uma seriedade que contrastava estranhamente com a juventude de seu rosto, vou casar com ele. Ana e Carol trocaram olhares e caíram na gargalhada. Lu, querida, disse Ana, passando o braço pelos ombros da amiga. Ele tem mais de 30 anos, é bilionário, e provavelmente nem sabe que São Paulo tem mais de uma universidade. Você tem 18 anos e ainda usa mochila da Jansport. E mesmo que por algum milagre vocês se conhecessem, acrescentou Carol, ele deve namorar modelos ou herdeiras, pessoas do mundo dele. Mas Luísa não estava ouvindo. Seus olhos acompanhavam Rafael enquanto ele cumprimentava professores e autoridades da universidade, notando como ele escutava atentamente cada pessoa, como seu sorriso parecia genuíno, mesmo quando claramente queria sair dali, como ele verificava discretamente o relógio. Um Patek Philippe, que provavelmente custava mais que o apartamento onde ela morava com os pais. Vocês não entendem, murmurou, levantando-se. Não é fantasia. É reconhecimento. Antes que pudessem impedi-la, Luísa estava descendo os degraus em direção ao palco. Será que ela realmente teria coragem de se aproximar dele? Luísa caminhou pelos corredores da FGV como se estivesse flutuando. Sabia exatamente onde os convidados VIP ficavam após as palestras. Havia observado o padrão durante outros eventos. Sempre no salão executivo do segundo andar, aquele espaço reservado onde professores importantes recebiam doadores e personalidades ilustres, longe dos olhos curiosos dos estudantes. Seu coração batia como um tambor tribal quando ela subiu as escadas, tentando parecer casual. Havia guardas discretos nas portas principais, mas Luísa conhecia cada centímetro daquele prédio. Uma pequena porta lateral, geralmente usada pelos funcionários da limpeza, dava acesso direto ao corredor dos fundos. Com licença, senhorita. Um segurança apareceu do nada quando ela se aproximou do salão. Esta área é restrita. Eu sei. Luísa sorriu com toda a confiança que conseguiu reunir. Professor Miranda me pediu para entregar uma mensagem para o Sr. Oliveira. É sobre o projeto de pesquisa que ele mencionou na palestra. O homem hesitou, olhando para a jovem de mochila e jeans. Luísa segurou a respiração, torcendo para que sua capacidade de improvisação, desenvolvida durante anos de convencer os pais sobre prazos de trabalhos que não existiam, funcionasse dessa vez também. Rapidinho, ele disse finalmente, abrindo a porta. O salão executivo era exatamente como ela imaginara. Móveis de couro marrom, quadros de formandos ilustres nas paredes, uma mesa de centro com café e salgadinhos caros que não se encontravam na cantina dos estudantes. Rafael estava próximo à janela, conversando com dois homens de terno que gesticulavam animadamente, sobre algo que parecia relacionado a números e investimentos. Luísa parou no fundo da sala, fingindo examinar uma estante de livros enquanto observava. De perto, ele era ainda mais impressionante. Havia uma economia em seus gestos, uma precisão na forma como escutava e respondia que denunciava uma mente acostumada a processar informações rapidamente e tomar decisões que moviam milhões. O cenário regulatório ainda está nebuloso, mas acredito que temos uma janela de 6 meses antes que os concorrentes... Sua voz era ainda mais grave quando ele não estava usando o microfone, e Luísa percebeu que havia algo hipnótico na forma como ele articulava as palavras. Cada sílaba pronunciada com clareza cirúrgica. 20 minutos se passaram. Os dois homens se despediram e outros convidados se aproximaram de Rafael. Luísa começou a perceber
que ele nunca ficaria sozinho, que sempre haveria uma próxima pessoa, uma próxima conversa, uma próxima obrigação social. Se ela quisesse fazer aquilo, tinha que ser agora. Respirando fundo, ela se aproximou do grupo que conversava sobre as perspectivas do mercado imobiliário em São Paulo. Rafael estava de costas para ela, escutando um professor da faculdade explicar algo sobre novos projetos de pesquisa. Com licença, Luísa disse, e sua voz saiu mais firme do que esperava. Rafael se virou. De perto, seus olhos eram ainda mais intensos, cinza como céu de tempestade, com pequenas linhas de expressão que sugeriam alguém que sorria mais do que aparentava em público. Quando ele a olhou, Luísa sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado por um microsegundo. Sim? Ele perguntou, educado, mas visivelmente curioso sobre o que uma estudante estaria fazendo ali. Luísa estendeu a mão, oferecendo um pequeno cartão que havia preparado durante o intervalo da aula anterior. Era um cartão de visita preto fosco, simples, mas elegante, que ela havia mandado fazer numa gráfica próxima à universidade, usando suas economias da mesada. Rafael pegou o cartão e seus dedos roçaram brevemente os dela. Luísa teve que fazer um esforço consciente para continuar respirando. Luísa Mendoza, ele leu em voz alta. Futura inovadora. Um sorriso discreto tocou o canto de sua boca. Interessante título. É um objetivo, não uma profissão, Luísa respondeu, encontrando sua voz. Ainda. Rafael virou o cartão e encontrou uma mensagem manuscrita no verso, escrita com a caligrafia cuidadosa que ela havia praticado durante horas. Obrigada por me ensinar que os melhores sonhos valem a pena esperar. Ele leu a mensagem 2 vezes e algo em sua expressão mudou sutilmente. Quando voltou a olhar para Luísa, havia uma nova qualidade em seus olhos. Não mais a cortesia automática de quem cumprimenta desconhecidos, mas uma curiosidade genuína. E que sonhos são esses, Luísa Mendoza? Ele perguntou, guardando o cartão no bolso interno do paletó. Os impossíveis, ela respondeu sem hesitar, são os únicos que valem a pena. Por um momento, eles simplesmente se olharam. Luísa podia sentir a atenção dos outros convidados, mas era como se existisse uma bolha invisível ao redor dela, e Rafael, um espaço onde apenas eles dois existiam. Continue sonhando, Luísa Mendoza, ele disse finalmente, e havia algo em sua voz que não era condescendência, mas quase reconhecimento. E quando crescer o suficiente para alcançar os impossíveis, me procure. Antes que ela pudesse responder, um assistente apareceu ao lado dele, sussurrando algo sobre horários e compromissos. Rafael acenou educadamente para o grupo e se dirigiu à saída, mas antes de atravessar a porta ele se virou uma última vez e encontrou os olhos de Luísa. Ele sorriu. Não o sorriso educado que havia distribuído durante toda a tarde, mas algo mais verdadeiro, mais íntimo, e então desapareceu no corredor. Luísa ficou parada onde estava, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos na sala podiam ouvi-lo. Ana e Carol apareceram correndo, tendo finalmente descoberto onde ela havia se metido. Lu, o que você fez? Ana ofegava. O segurança disse que você entrou aqui dizendo que tinha uma mensagem do professor Miranda. Entreguei meu cartão de visita para ele, Luísa respondeu, ainda olhando para a porta por onde Rafael havia saído. Seu quê? Carol arregalou os olhos. Você tem cartão de visita? Agora tenho. Luísa finalmente se virou para as amigas e havia algo diferente em seu rosto. Uma determinação que não estava lá 1 hora antes. E em 5 anos, quando eu for boa o suficiente para pertencer ao mundo dele, vou lembrar ele deste momento. Ana balançou a cabeça, incrédula. Luísa, você está delirando. Ele provavelmente vai jogar esse cartão fora antes de chegar no carro. Mas Luísa estava errada sobre uma coisa e Ana estava errada sobre outra. Rafael não jogou o cartão fora. Naquela mesma noite, sentado em seu escritório particular no último andar da Torre Oliveira, ele tirou o cartão preto do bolso e o examinou novamente sob a luz da luminária de mesa. Havia algo naquela garota, não apenas a audácia de se aproximar dele, mas a forma como ela havia falado. Os impossíveis são os únicos que valem a pena. Quantas pessoas de 18 anos tinham clareza suficiente para articular algo assim? Ele guardou o cartão na gaveta superior de sua mesa, entre documentos importantes que revisava regularmente.
5 anos depois, ele saberia exatamente por quê. Cambridge, Massachusetts, 5 anos depois. O alarme tocou às 5h30 da manhã, como sempre. Luísa Mendoza desligou antes do segundo bip e se levantou da cama sem a menor hesitação. Aos 23 anos, ela havia desenvolvido uma disciplina que seria impressionante para alguém de 40. Não por imposição externa, mas por uma determinação que queimava tão constante quanto uma chama de vela em ambiente fechado. Seu apartamento estudantil no MIT era espartano, mas organizado. Uma cama de solteiro com lençóis brancos, sempre impecavelmente arrumados. Uma mesa de estudos onde cada livro tinha seu lugar específico. Um guarda-roupa com roupas que privilegiavam funcionalidade sobre moda. Na parede, apenas 2 itens. Seu diploma de graduação em Administração de Empresas pela FGV com louvor máximo e uma foto dela com Ana e Carol no dia da formatura. A garota de cabelos bagunçados e sorriso incerto havia se transformado em uma mulher que irradiava competência silenciosa. Seus cabelos castanhos agora eram cortados em um long bob impecavelmente alinhado. Seus olhos verdes haviam desenvolvido uma intensidade que fazia as pessoas prestarem atenção quando ela falava, e sua postura comunicava a alguém que sabia exatamente onde estava indo e como chegar lá. Enquanto preparava seu café matinal, sempre preto, sempre forte, Luísa revisou mentalmente sua agenda. Última semana de mestrado em Interação Humano-Computador, apresentação final do projeto que havia consumido os últimos 8 meses de sua vida e algo que a deixava mais nervosa que qualquer prova ou apresentação acadêmica. O e-mail que havia chegado 3 dias antes. Assunto: convite para programa de novos talentos, Grupo Oliveira. Ela havia candidatado-se junto com outras 200 pessoas, mas sabia que não era coincidência. Durante 5 anos, cada decisão acadêmica, cada projeto escolhido, cada estágio aceito ou recusado, havia sido calculado com um objetivo específico em mente: voltar ao Brasil, voltar ao mundo dele. O telefone vibrou na mesa da cozinha. Ana, como sempre pontual com suas ligações matinais. E aí, futuro gênio da tecnologia, a voz da amiga chegava distorcida pela conexão internacional. A ansiedade bateu hoje? Não durmo direito há 3 dias, Luísa admitiu, sentando-se na pequena poltrona que servia como sua sala de estar. É estranho, Ana. Passei 5 anos me preparando para este momento, e agora que ele chegou... Agora você está percebendo que ele pode não se lembrar de você. Ana completou com a brutalidade amorosa de quem conhece alguém há mais de uma década. Lu, eu te amo, mas preciso perguntar. Você tem certeza de que isso não é uma obsessão? Luísa ficou em silêncio por um momento, observando o vapor que subia de sua xícara. Era uma pergunta que ela havia feito para si mesma centenas de vezes durante os últimos 5 anos. Especialmente nos momentos de dúvida que chegavam às 3 da manhã, quando ela estava estudando para mais uma prova ou terminando mais um projeto. Lembra do que você disse no dia da palestra? Luísa perguntou finalmente. Que ele estava fora do meu alcance, que éramos de mundos diferentes? Lembro, e ainda acredito que... Você estava certa, Luísa a interrompeu. Naquele dia, éramos de mundos diferentes. Eu era uma garota de 18 anos com grandes sonhos e habilidades medianas. Ele era... Bem, ele era Rafael Oliveira. Mas 5 anos se passaram, Ana. Eu não sou mais aquela garota. E não era mesmo. Luísa havia se formado como a melhor aluna de sua turma na FGV. Havia ganhado uma bolsa integral para o MIT. Havia desenvolvido 3 aplicativos que já estavam sendo usados por startups em Boston. E havia coautorado 2 papers sobre inteligência artificial aplicada a comportamento humano, que estavam gerando discussões interessantes no meio acadêmico. Eu me transformei em alguém que pertence ao mundo dele, Luísa continuou. E se ele não se lembrar de mim, se aquele momento não significou nada para ele, pelo menos saberei que me tornei a pessoa que sempre quis ser. E se ele se lembrar? Ana perguntou. E havia uma curiosidade genuína em sua voz. Luísa sorriu, e era o primeiro sorriso genuíno que ela havia dado em dias. Aí descobriremos se destinos realmente existem ou se são apenas planos muito bem executados.
3 horas depois, ela estava no aeroporto Logan, fazendo o check-in para o voo de volta ao Brasil. Na bagagem de mão, junto com seu laptop e documentos, estava uma pequena caixa de veludo azul. Dentro dela, uma cópia exata do cartão que havia entregado a Rafael 5 anos antes. Não porque acreditasse que precisaria dele, mas porque algumas coisas eram símbolos poderosos demais para serem deixadas para trás. Em 24 horas, ela descobriria se 5 anos de preparação haviam sido suficientes. A Torre Oliveira dominava o horizonte da Faria Lima como um monólito de vidro e aço que desafiava qualquer tentativa de ignorá-lo. 42 andares de modernidade que refletiam o céu de São Paulo como um espelho perfeito, onde cada janela contava a história de decisões que movimentavam bilhões. Luísa parou na calçada em frente ao prédio, respirando o ar familiar de São Paulo. Uma mistura de progresso e urgência que ela havia esquecido de quanto sentia falta. O retorno havia sido mais emocional do que esperava. Rever os pais no aeroporto, dormir em seu quarto de adolescente com pôsteres de bandas que não ouvia mais, acordar com o barulho do trânsito, que em Cambridge seria motivo de reclamação, e aqui era simplesmente a trilha sonora da vida. Mas nada disso importava agora. Ela estava exatamente onde havia planejado estar. O lobby da Torre Oliveira era um estudo em elegância discreta. Mármore claro, móveis de design que custavam mais que carros, uma parede inteira com prêmios e reconhecimentos que documentavam a trajetória do Grupo Oliveira desde uma pequena construtora até um conglomerado de tecnologia e infraestrutura. Luísa Mendoza, a recepcionista, uma mulher elegante de 40 e poucos anos, conferiu a lista em seu tablet. Programa de Novos Talentos, 27º andar. O elevador subia silenciosamente, e Luísa aproveitou os segundos para verificar sua aparência no reflexo das portas de aço polido. Terno azul marinho que havia comprado especificamente para esta ocasião, cabelos presos em um coque baixo e profissional, maquiagem discreta que realçava seus olhos verdes sem exagerar. Cada detalhe calculado para comunicar competência e seriedade. O 27º andar fervilhava com atividade controlada típica de grandes corporações. Cubículos organizados, salas de reunião com paredes de vidro, pessoas caminhando com passos determinados, carregando tablets e expressões focadas. Luísa foi direcionada para uma sala de conferência, onde outros 19 jovens profissionais aguardavam, todos vestidos para impressionar, todos claramente ansiosos para começar. Bem-vindos ao Grupo Oliveira, começou a mulher que se apresentou como Camila Moreira, vice-presidente de Recursos Humanos. Loira, elegante, com uma beleza que parecia saída de revista de negócios, ela comandava a sala com uma autoridade natural que imediatamente estabeleceu hierarquias. Luísa a estudou discretamente. Havia algo nos olhos de Camila, uma inteligência afiada, quase predatória, que sugeria alguém acostumada a avaliar pessoas e encontrar seus pontos fracos. Ela usava um conjunto Chanel que custava mais que o salário anual da maioria das pessoas na sala, e seus gestos tinham a precisão de quem sabia exatamente o impacto que causava. Vocês foram selecionados entre mais de 1000 candidatos, Camila continuou, caminhando lentamente pela sala. Cada um de vocês representa a excelência acadêmica, potencial de liderança e a capacidade de pensar além do convencional. Durante as próximas 2 semanas, serão integrados aos seus respectivos departamentos e avaliados não apenas por suas habilidades técnicas, mas por sua capacidade de se adaptar à cultura Oliveira. A porta da sala se abriu silenciosamente e a temperatura ambiente pareceu baixar alguns graus. Rafael Oliveira entrou com a mesma presença magnética que Luísa se lembrava, mas 5 anos haviam adicionado camadas de autoridade que tornavam sua entrada quase cinematográfica. Agora com 38 anos, alguns fios prateados nas têmporas davam-lhe um ar de distinção que complementava perfeitamente o terno grafite que parecia ter sido desenhado especificamente para seus ombros largos. Ele não olhou diretamente para ninguém enquanto se posicionava na frente da sala, mas Luísa podia sentir a energia mudando ao redor dela.
Os outros candidatos endireitaram automaticamente a postura e até Camila parecia sutilmente mais alerta. Desculpem a interrupção, Rafael disse, e sua voz grave preencheu a sala sem esforço. Sei que vocês estão sendo apresentados à empresa, mas gostaria de fazer um pequeno exercício. Ele caminhou até a lousa digital na parede e escreveu uma única palavra: valor. Quero que cada um de vocês me diga em 30 segundos ou menos uma ideia que poderia gerar valor real para a nossa empresa. Não quero conceitos abstratos ou teorias que aprenderam na universidade. Quero algo concreto, aplicável, que demonstre como vocês pensam sobre problemas reais. Um silêncio tenso se abateu sobre a sala. Rafael apontou para o candidato na primeira cadeira, um jovem engenheiro que começou a falar nervosamente sobre otimização de processos. Um após outro, cada pessoa ofereceu ideias seguras, convencionais, o tipo de sugestão que não oferecia riscos, mas também não oferecia diferenciação. Luísa era a 19ª. Quando Rafael apontou para ela, seus olhos se encontraram pela primeira vez em 5 anos, e ela percebeu que não havia nenhum lampejo de reconhecimento em seu olhar. Para ele, ela era apenas mais uma candidata. Por um microsegundo, algo dentro dela hesitou. Havia preparado uma apresentação segura sobre análise de dados, algo que demonstraria suas habilidades técnicas sem chamar atenção excessiva. Mas olhando para ele, lembrando da garota de 18 anos que havia tido coragem de se aproximar do impossível, Luísa tomou uma decisão. Intimidade digital, ela disse levantando-se. Rafael arqueou uma sobrancelha. Continue. Todas as tecnologias que desenvolvemos hoje focam em eficiência, produtividade, lucro, mas existe uma epidemia silenciosa que está corroendo nossa sociedade: a solidão. Pessoas têm mais formas de se conectar do que qualquer geração anterior, e mesmo assim se sentem mais isoladas. Nossa empresa poderia desenvolver tecnologia que não apenas conecta pessoas, mas que entende suas necessidades emocionais reais e cria experiências genuinamente humanas. Não mais algoritmos que nos vendem coisas, mas IA que nos ajuda a nos entendermos melhor e a nos conectarmos de forma autêntica. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Rafael a estudou por longos segundos, e Luísa pôde ver o momento exato em que sua atenção foi completamente capturada. Interessante, ele disse finalmente, e também perigoso. Você está sugerindo que entremos no negócio de curar a condição humana. Estou sugerindo que paremos de lucrar com ela e comecemos a melhorá-la. Por um momento, ela pensou ter ido longe demais. Depois Rafael sorriu. Não o sorriso educado que havia dado aos outros candidatos, mas algo genuíno e ligeiramente admirado. Primeira coisa interessante que ouvi hoje, ele disse, e se virou para Camila. Quero conversar com ela depois, a sós. E Luísa soube que o jogo havia oficialmente começado. A sala de espera do 42º andar da Torre Oliveira era um estudo em intimidação sutil. Móveis de couro italiano, quadros de arte contemporânea que custavam mais que casas, e uma vista panorâmica de São Paulo que fazia qualquer pessoa se sentir pequena diante da imensidão urbana que se estendia até o horizonte. Luísa havia sido instruída a aguardar ali após a sessão de orientação, enquanto os outros candidatos eram direcionados aos seus respectivos departamentos. 2 semanas haviam se passado desde sua apresentação sobre intimidade digital. 2 semanas de reuniões com diferentes equipes, apresentações para diretores e uma sensação crescente de que estava sendo observada e avaliada muito além do protocolo padrão. Senhorita Mendoza, a assistente executiva, uma mulher impecavelmente vestida, que parecia ter saído de uma revista de moda corporativa, apareceu na porta. O senhor. Oliveira pode recebê-la agora. O escritório de Rafael ocupava um canto inteiro do último andar, com janelas que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista de 270 graus da cidade. Era um espaço que comunicava poder sem ostentação, mesa de mogno escuro, estante com livros que pareciam efetivamente lidos, alguns poucos objetos pessoais cuidadosamente escolhidos que revelavam um homem de gostos refinados, mas não exagerados. Rafael estava de pé próximo à janela,
observando o movimento lá embaixo. Quando Luísa entrou, ele se virou, e pela primeira vez desde que havia retornado ao Brasil, ela se sentiu genuinamente nervosa. Sente-se, ele disse, apontando para uma das poltronas em frente à sua mesa. Ele permaneceu de pé, o que criava uma dinâmica de poder que Luísa reconheceu imediatamente. Era uma técnica de intimidação sutil, mas eficaz. Suas 2 semanas foram esclarecedoras. Rafael começou consultando uma pasta que estava sobre a mesa. Notas máximas em todas as avaliações técnicas, elogios unânimes dos diretores sobre sua capacidade analítica e 3 propostas diferentes de departamentos que querem você em suas equipes. Ele fez uma pausa estudando-a. Há também alguns comentários interessantes sobre sua intensidade. Aparentemente você não apenas executa tarefas, você as reconstrói do zero para torná-las melhores. É um traço admirável, mas que pode ser interpretado como arrogância por pessoas menos visionárias. Luísa manteve contato visual, resistindo ao impulso de desviar o olhar. Acredito que se algo pode ser melhorado, deveria ser melhorado. Não vejo sentido em aceitar mediocridade apenas porque sempre foi feito assim. Exato. Rafael sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que ela havia visto dele desde que retornara. É exatamente essa atitude que me leva ao motivo desta conversa. Ele finalmente se sentou, diminuindo a distância física entre eles, mas de alguma forma aumentando a intensidade do momento. Quero que você lidere um novo projeto. Código Prometeu. Reportará diretamente a mim, terá um orçamento inicial de 2 milhões e liberdade criativa total para desenvolver sua ideia de intimidade digital. Luísa piscou, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Senhor Oliveira, Isso é extraordinário, mas sou a mais nova da turma. Tenho apenas 2 semanas na empresa. E é exatamente por isso que você é perfeita para isso. Rafael a interrompeu. Você não foi corrompida pela forma como fazemos as coisas aqui. Não aprendeu ainda que certas ideias são impossíveis ou arriscadas demais. Você ainda pensa como uma inovadora, não como uma funcionária. Ele se levantou novamente e caminhou até uma das janelas, as mãos nos bolsos da calça. Além disso, tenho a sensação de que você não é exatamente o que parece. Há algo em você, uma determinação que vai além de ambição profissional normal. É quase como se você tivesse um objetivo específico em mente, algo que transcende este trabalho. Luísa sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como ele falava que sugeria que talvez, apenas talvez, ele soubesse exatamente quem ela era. Todo mundo tem motivações pessoais, ela respondeu cuidadosamente. A questão é se essas motivações se alinham com os objetivos da empresa. Rafael se virou para ela, e quando seus olhos se encontraram, Luísa viu algo que não havia notado antes, uma inteligência que parecia estar constantemente avaliando, analisando, tentando decifrar as pessoas ao seu redor. Interessante forma de evitar a pergunta, ele disse. Mas por enquanto isso não importa. O que importa é que você tem 2 opções. Aceitar uma posição júnior em qualquer departamento que escolher, ou assumir o projeto Prometeu e provar que sua ideia sobre conexão humana é mais que teoria acadêmica. E se eu falhar? Então você falhará tentando algo extraordinário, o que é infinitamente melhor que ter sucesso fazendo algo ordinário. A frase ecoou na mente de Luísa como um déjà-vu. Era exatamente o tipo de coisa que o Rafael de 5 anos atrás havia dito durante sua palestra. A filosofia que havia inspirado uma garota de 18 anos a transformar completamente sua vida. Eu aceito, ela disse sem hesitar. Ótimo. Você terá um escritório no 40º andar, uma equipe de 5 pessoas escolhidas por você e reuniões semanais comigo para acompanhar o progresso. Há apenas uma regra. Não me decepcione. Quando Luísa se levantou para sair, Rafael falou novamente sem se virar. E senhorita Mendoza, espero grandes coisas de você. Tenho a impressão de que você não é do tipo que desiste facilmente dos seus objetivos. Era definitivamente mais que uma impressão. O escritório que Luísa havia ganhado no 40º andar era modesto comparado ao santuário de Rafael no último piso, mas para alguém que havia passado os últimos anos vivendo em apartamentos estudantis,
Era praticamente palatino. Janelas que ofereciam uma vista deslumbrante do Parque Ibirapuera. Mesa de vidro temperado, 2 poltronas para reuniões e, mais importante, uma porta que fechava, símbolo de que ela havia cruzado a linha invisível que separava funcionários comuns de executivos. Eram 10 da manhã de uma segunda-feira, quando Camila Moreira apareceu na porta do escritório, sem bater. Ela entrou como se fosse dona do lugar, seu salto alto ecoando no piso de madeira clara, uma expressão que misturava curiosidade profissional com algo que Luísa não conseguia decifrar completamente. Então esta é a famosa protegida, Camila disse, examinando o espaço com olhos críticos. Bonito escritório. Normalmente funcionários com menos de um mês na empresa ficam nos cubículos do 27º andar. Luísa levantou-se da cadeira, estendendo a mão educadamente. Senhorita Moreira, é um prazer conhecê-la melhor. É mesmo? Camila ignorou a mão estendida, preferindo se acomodar em uma das poltronas sem ser convidada. Porque tenho a impressão de que você me conhece muito bem, mesmo sem nunca termos conversado adequadamente. Havia algo perigoso na voz de Camila, uma afiação que imediatamente colocou Luísa em alerta máximo. Ela se sentou atrás de sua mesa, mantendo a expressão neutra enquanto tentava decifrar as intenções da visita inesperada. Estou aqui há 15 anos, Camila continuou, cruzando as pernas com movimentos calculadamente elegantes. 15 anos construindo relacionamentos, entendendo como esta empresa funciona, ganhando a confiança das pessoas certas. E então você aparece, com suas ideias revolucionárias e sua proximidade incomum com o CEO. Proximidade incomum? Camila sorriu, mas não havia calor algum na expressão. Querida, eu organizo a agenda do Rafael há mais de uma década. Sei exatamente quanto tempo ele dedica a cada projeto, cada departamento, cada funcionário. E posso garantir que nenhum novato jamais recebeu 3 reuniões privadas em 2 semanas, além de um projeto com orçamento de 2 milhões. Luísa sentiu um frio no estômago, mas manteve a voz firme. Talvez seja porque minha proposta tem mérito suficiente para justificar a atenção. Ou talvez. Camila se inclinou para a frente, baixando a voz para um tom quase confidencial. Seja porque você é exatamente o tipo de mulher que homens poderosos acham interessante. Jovem, inteligente, com aquela mistura de vulnerabilidade e ambição que desperta seus instintos protetores e predatórios ao mesmo tempo. O sangue de Luísa subiu às bochechas, mas ela se forçou a permanecer calma. Não sei o que está insinuando, mas... Não estou insinuando nada, Camila a interrompeu. Estou afirmando. Rafael tem um padrão. Ele se interessa por projetos inovadores e frequentemente se interessa ainda mais pelas mulheres que os propõem. Geralmente dura entre 3 e 6 meses. Tempo suficiente para ele se cansar do brinquedo novo. Ela se levantou graciosamente, alisando a saia do conjunto, que custava mais que o salário mensal de Luísa. Só quero ter certeza de que você entende as regras do jogo que está jogando. Este não é o MIT, querida. Aqui, reputações são construídas e destruídas com base em percepções, não apenas em resultados. E a percepção atual é que você está subindo muito rápido, muito jovem, pelos motivos errados. E qual seria a sua sugestão? Luísa perguntou, controlando o tremor em sua voz. Seja discreta, seja profissional. E talvez quando o interesse dele inevitavelmente diminuir, você ainda tenha uma carreira para salvar. Camila caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Ah, e Luísa, eu realmente espero que seu projeto seja um sucesso. Seria uma pena se todo esse investimento especial não gerasse retorno adequado. Quando ficou sozinha, Luísa afundou na cadeira, as mãos tremendo ligeiramente. Parte dela queria acreditar que Camila estava apenas sendo territorial, protegendo seu status na hierarquia corporativa. Mas outra parte, a parte racional que havia aprendido a navegar ambientes competitivos durante anos, reconhecia uma ameaça real quando ouvia uma. Seu telefone tocou, interrompendo os pensamentos tumultuados. Era a assistente de Rafael. Senhorita Mendoza? O Sr. Oliveira gostaria de vê-la em seu escritório. Agora, se possível. Luísa respirou fundo,
Verificou sua aparência no reflexo da tela do computador e se dirigiu ao elevador. Se Camila estava certa sobre Rafael ter um padrão com funcionárias jovens, ela estava prestes a descobrir de que lado da equação se encontrava. E pela primeira vez desde que havia retornado ao Brasil, ela não tinha certeza de estar preparada para a resposta. O elevador subiu silenciosamente até o 42º andar, cada segundo aumentando a tensão que Luísa sentia crescer em seu peito. As palavras de Camila ecoavam em sua mente como um aviso sombrio, plantando sementes de dúvida sobre motivações que ela havia assumido serem puramente profissionais. A assistente de Rafael a cumprimentou com um sorriso profissional e a direcionou imediatamente para o escritório. Quando a porta se fechou atrás dela, Luísa se encontrou sozinha com o homem que havia moldado seus últimos 5 anos em um ambiente que de repente parecia carregado de possibilidades perigosas. Rafael estava sentado atrás de sua mesa, mas havia algo diferente em sua postura. Ele parecia mais relaxado, menos formal, como se a dinâmica de poder estrita, que normalmente dominava suas interações, tivesse sido temporariamente suspensa. "Como está se adaptando ao projeto?" ele perguntou, gesticulando para que ela se sentasse. "Imagino que R$2 milhões seja um orçamento considerável para alguém acostumada com bolsas de pesquisa acadêmica." "Assustador e libertador ao mesmo tempo", Luísa admitiu, permitindo-se um pequeno sorriso. "É a diferença entre teorizar sobre possibilidades e ter recursos reais para testá-las." "Exato. E é por isso que queria conversar com você." Rafael se levantou e caminhou até a janela, uma posição que ela estava começando a reconhecer como sua forma de pensar em voz alta. "Tenho acompanhado seus relatórios preliminares e estou impressionado com a velocidade do progresso, mas também preocupado." "Preocupado?" Ele se virou para encará-la e havia algo em seus olhos que ela não havia visto antes. Uma intensidade que ia além do interesse profissional. "Você está trabalhando 16 horas por dia, Luísa. Chegando antes do pessoal da limpeza, saindo depois da segurança noturna. Isso não é sustentável." "É um projeto importante", ela respondeu, tentando manter o tom casual. "Eu quero que seja perfeito." "Por quê?" A pergunta foi feita de forma tão direta que Luísa piscou, não esperando ter que justificar sua dedicação. Porque acredito no potencial da ideia. Porque quero provar que vale a confiança que você depositou em mim." Rafael caminhou lentamente em direção à sua cadeira, mas ao invés de se sentar, apoiou-se na borda da mesa, ficando mais próximo dela do que o protocolo corporativo normalmente permitiria. "E porque você tem algo a provar que vai além deste projeto?" ele disse. E não era uma pergunta. Luísa sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como ele estava olhando para ela que a fazia sentir como se ele pudesse ver através de todas as camadas cuidadosamente construídas de profissionalismo. "Todo mundo tem algo a provar", ela respondeu, ecoando as próprias palavras que havia usado semanas antes. "Verdade. Mas nem todo mundo trabalha com a intensidade de alguém que está tentando alcançar algo específico, algo pessoal." O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que não tinha nada a ver com hierarquias corporativas. Luísa podia sentir a proximidade física dele, o aroma sutil de seu perfume caro, a forma como sua presença parecia preencher o espaço ao redor dela. "Quero te mostrar algo", Rafael disse, caminhou até sua mesa e abriu a gaveta superior. Quando se virou, ele segurava um objeto que fez o mundo de Luísa parar completamente. Era seu cartão. O cartão preto fosco que ela havia entregue a ele 5 anos antes, agora ligeiramente desgastado nas bordas, como se tivesse sido manuseado frequentemente. 5 anos, ele disse, estudando o cartão como se fosse um artefato precioso. 5 anos eu guardo isso na minha mesa. Meus assistentes perguntam ocasionalmente se podem organizá-lo junto com outros cartões de contato, e eu sempre digo não. Luísa não conseguia respirar adequadamente. Você se lembrava de mim? Desde o primeiro dia em que você entrou neste prédio, Rafael respondeu, guardando o cartão de volta na gaveta. Luísa Mendoza, de 18 anos, que teve a audácia de se aproximar de um estranho e entregar um cartão com o título Futura Inovadora. Que me olhou nos olhos e disse que os sonhos impossíveis
eram os únicos que valiam a pena. Ele se aproximou novamente, e desta vez não havia nada de casual ou acidental na proximidade. A questão é, por que você não disse nada? Por que fingir que éramos estranhos? Por que... Luísa engoliu em seco tentando encontrar sua voz. Porque precisava provar que merecia estar aqui pelos meus próprios méritos. Não como a garota que você conheceu uma vez, mas como a profissional em que me transformei. E você provou, Rafael disse, sua voz baixando para quase um sussurro. Mas agora me encontro em uma posição interessante. Tenho uma funcionária brilhante que é claramente capaz de revolucionar como pensamos sobre tecnologia e conexão humana. E também tenho uma jovem mulher que passou 5 anos se transformando na pessoa que acreditava que eu gostaria de conhecer. Luísa sentiu suas bochechas corarem. Eu não... Não minta para mim, Luísa. Não depois de tudo isso. Eles estavam muito próximos agora. Próximos o suficiente para que ela pudesse ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, sentir o calor que emanava de seu corpo, notar como sua respiração havia se tornado ligeiramente mais rápida. "O que você quer de mim?" ela perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que a surpreendeu. Rafael levantou a mão e tocou suavemente seu rosto, o polegar traçando a linha de sua bochecha. "Eu nunca jogo fora as coisas de valor", ele disse, ecoando as palavras que havia dito na primeira vez que se encontraram. "E você, Luísa Mendoza, é a coisa mais valiosa que passou pela minha vida em muito tempo." E naquele momento, todas as regras mudaram. O fim de semana chegou como uma pausa necessária na intensidade que havia se tornado rotina na Torre Oliveira. Luísa acordou no sábado com uma sensação estranha de liberdade. Pela primeira vez em semanas, não tinha relatórios para revisar, equipes para coordenar ou apresentações para preparar. O projeto Prometeu estava avançando além das expectativas mais otimistas, mas o sucesso profissional parecia pequeno comparado ao turbilhão emocional que havia se tornado sua vida pessoal. A conversa com Rafael na sexta-feira à tarde havia mudado algo fundamental entre eles. O reconhecimento mútuo, a proximidade física, a intensidade em seus olhos quando ele tocou seu rosto, tudo aquilo havia cruzado linhas que não poderiam ser descruzadas. E agora, no silêncio de seu apartamento em Pinheiros, Luísa se encontrava revivendo cada segundo daquele momento. Decidiu que precisava de ar fresco e perspectiva. O Parque Ibirapuera sempre havia sido seu refúgio nos fins de semana durante a universidade, um lugar onde podia pensar sem as distrações constantes da cidade. Ela se vestiu casualmente, jeans, tênis, uma blusa simples, e pegou o metrô, deixando para trás por algumas horas o mundo de ternos caros e expectativas corporativas. O parque estava cheio de famílias, jovens jogando futebol, casais caminhando de mãos dadas. Luísa encontrou um café pequeno e charmoso próximo ao lago. Pediu um cappuccino e se acomodou em uma mesa na área externa, observando a vida comum de pessoas comuns, vivendo vidas que não dependiam de projetos de 2 milhões ou da aprovação de CEOs bilionários. "Luísa." Ela se virou e seu coração quase parou. Rafael estava parado a poucos metros de sua mesa, e a transformação era tão completa que ela precisou de alguns segundos para ter certeza de que era realmente ele. Sem o terno de alfaiataria, usando jeans escuros e uma camisa azul clara de algodão, com cabelos ligeiramente despenteados pelo vento, ele parecia humano, acessível, perigosamente atraente de uma forma totalmente diferente. "O que está fazendo aqui?" ela perguntou, tentando esconder o quanto sua aparição inesperada havia a afetado. "Fugindo", ele respondeu com um sorriso que ela nunca havia visto antes, espontâneo, sem as camadas de cautela que normalmente caracterizavam suas expressões. "Algumas manhãs de sábado, quando não consigo mais suportar relatórios e planilhas, venho aqui. É um dos poucos lugares em São Paulo onde posso passar despercebido." Ele apontou para a cadeira vazia em frente a ela. "Posso?" Luísa assentiu, ainda processando a estranheza da situação. Ver Rafael fora do ambiente controlado da Torre Oliveira era como vê-lo sem armadura, mais vulnerável, mais real, infinitamente mais perigoso para seu equilíbrio emocional. "É estranho",
ele disse, se acomodando na cadeira. Durante a semana, tenho dezenas de reuniões, centenas de pessoas querendo minha atenção. E nos fins de semana, quando finalmente tenho tempo para refletir, percebo o quanto tudo isso pode ser vazio. Vazio, Rafael acenou para o garçom e pediu um café preto. Sucesso, dinheiro, poder são métricas fáceis de medir, mas não necessariamente de valorizar. Às vezes me pergunto se construí uma vida impressionante de fora, mas que falta algo essencial por dentro. Era a primeira vez que Luísa o via demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade, e a honestidade crua em suas palavras a desarmou completamente. E o que seria esse algo essencial? Ela perguntou. Conexão real, ele respondeu sem hesitar. Irônico, não é? Dirijo uma empresa que teoricamente conecta pessoas através de tecnologia e, ao mesmo tempo, vivo uma vida que é fundamentalmente isolada. O café dele chegou e eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando o movimento ao redor do lago. Havia algo sobre a casualidade do momento que tornava a conversa mais íntima que qualquer reunião formal poderia ser. Posso te perguntar algo? Rafael disse finalmente. Claro. Naquele dia, 5 anos atrás, quando você me entregou o cartão, você estava sendo impulsiva ou tinha um plano específico em mente? Luísa sorriu, e pela primeira vez em semanas, era um sorriso genuinamente relaxado. Honestamente, foi pura impulsividade. Minhas amigas acharam que eu havia perdido completamente o juízo. E tinham razão? Provavelmente, ela riu. Mas às vezes a loucura temporária pode produzir resultados permanentes. Rafael a estudou com aquela intensidade que ela estava aprendendo a reconhecer. Você se lembra de cada segundo daquele dia, não se lembra? Cada um, ela admitiu. Sua palestra, a forma como você falava sobre sonhos impossíveis, o momento em que guardou meu cartão no bolso, até mesmo a cor da gravata que você estava usando. Azul escura com listras discretas. Ele disse imediatamente. Luísa arregalou os olhos. Você também se lembra. Me lembro da garota de 18 anos com mais fogo nos olhos que bom senso. Rafael disse, sua voz baixando para um tom mais íntimo. Me lembro de pensar que ela era exatamente o tipo de pessoa que mudaria o mundo se alguém fosse inteligente o suficiente para acreditar nela. A mão dele se moveu através da mesa, cobrindo a dela. O toque foi elétrico, enviando ondas de calor pelo braço de Luísa até o centro de seu peito. E me lembro de guardar aquele cartão porque sabia de alguma forma que você voltaria para mim. Luísa olhou para suas mãos unidas sobre a mesa do café, ciente de que estavam cruzando mais uma linha. No escritório, eles podiam fingir que tudo era profissional, que a tensão entre eles era apenas um subproduto de uma dinâmica de trabalho intensa. Mas aqui, sob o céu aberto de um sábado casual, não havia como negar o que estava acontecendo. Rafael, ela disse, sua voz quase um sussurro. Isso é perigoso. Eu sei, ele respondeu entrelaçando seus dedos com os dela, mas pela primeira vez em anos, perigoso parece exatamente onde eu quero estar. E Luísa percebeu que não havia mais volta. A tarde de sábado se dissolveu em conversas que fluíam como água, revelações que surgiam natural e perigosamente, e uma intimidade crescente que tornava impossível ignorar a atração magnética entre eles. Quando o café começou a se esvaziar com a aproximação da noite, Rafael fez uma sugestão que mudaria tudo. Quer ver onde eu vivo quando não estou sendo CEO? Ele perguntou. E havia uma vulnerabilidade em sua voz que Luísa nunca havia ouvido antes. Ela sabia que dizer sim significava cruzar a linha final, abandonar completamente qualquer pretensão de que aquilo era apenas um encontro casual entre colegas de trabalho. Mas olhando para ele, cabelos despenteados, olhos que brilhavam com uma intensidade que a fazia esquecer de respirar, mão ainda entrelaçada com a dela, Luísa percebeu que já havia tomado sua decisão há muito tempo. Sim, ela disse simplesmente. O apartamento de Rafael nos Jardins era exatamente o que ela esperava, e ao mesmo tempo completamente surpreendente. Ocupava o último andar de um prédio clássico, com janelas enormes que ofereciam uma vista panorâmica do skyline de São Paulo. Mas ao contrário da decoração formal que ela antecipara, o espaço era acolhedor,
Móveis de couro desgastado que pareciam efetivamente usados, estantes repletas de livros com marcas de leitura, alguns quadros que claramente haviam sido escolhidos por gosto pessoal e não por consultores de design. É diferente do que esperava? Rafael perguntou, observando sua reação. É mais humano, Luísa respondeu, caminhando em direção à estante de livros. Filosofia, biografia, ficção científica, alguns romances que sugeriam um homem com interesses muito mais amplos que apenas negócios. Imaginei algo mais intimidador. Guardo a intimidação para o escritório, ele disse, e havia humor em sua voz. Aqui é onde venho para ser apenas Rafael, não o CEO do Grupo Oliveira. Ele foi até a cozinha, uma ilha moderna em meio ao loft, e retornou com 2 taças de vinho tinto. Quando entregou uma a ela, seus dedos se tocaram novamente, e desta vez nenhum deles fingiu que foi acidental. Luísa, ele disse, posicionando-se próximo à janela que dava para a cidade iluminada. Preciso que você entenda uma coisa. O que está acontecendo entre nós não tem nada a ver com trabalho, com hierarquias, com o projeto que você está liderando. Isso é algo separado, algo que existe desde aquele primeiro dia há 5 anos. Ela se aproximou, parando a poucos centímetros dele. Eu sei. E você também precisa saber que não sou bom nisso, ele continuou, passando a mão livre pelos cabelos. Relacionamentos, intimidade, permitir que alguém se aproxime o suficiente para ver as partes de mim que não são impressionantes ou poderosas. Sou muito melhor sendo o CEO que todos admiram e temem. Luísa colocou sua taça na mesa próxima e se virou para encará-lo completamente. E se eu disser que não me importo com o CEO, que é o Rafael que me interessa? Por um momento ele pareceu genuinamente surpreso, como se a possibilidade nunca tivesse ocorrido a ele. Então, ele disse, colocando sua própria taça de lado e se aproximando dela, até que praticamente não havia espaço entre eles. Eu diria que você é ainda mais corajosa aos 23 anos do que era aos 18. Quando ele a beijou, foi com uma intensidade que falava de 5 anos de tensão acumulada, de reconhecimento finalmente admitido, de 2 pessoas que haviam orbitado uma em torno da outra através do tempo e espaço até finalmente se encontrarem no mesmo lugar e momento. Luísa se entregou completamente ao beijo, sentindo todas as barreiras cuidadosamente construídas, de profissionalismo e cautela desmoronarem. As mãos dele encontraram seu rosto, entrelaçaram-se em seus cabelos, traçaram a linha de sua garganta com uma reverência que a fez tremer. Ela podia sentir a força contida em seus braços quando ele a puxou contra si. A forma como sua respiração se tornou irregular quando ela deslizou as mãos sob sua camisa, sentindo a pele quente e os músculos tensos. Tem certeza? Ele sussurrou contra seus lábios, dando-lhe uma última chance de recuar. Em resposta, Luísa começou a desfazer os botões de sua camisa, seus olhos verdes encontrando os dele com uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. O que aconteceu em seguida foi uma revelação. Rafael, o homem que comandava salas de reunião com autoridade absoluta, que tomava decisões que afetavam milhares de vidas, que parecia sempre no controle de todas as situações, se entregou a ela com uma vulnerabilidade que era ao mesmo tempo surpreendente e profundamente tocante. No quarto, com a cidade brilhando lá embaixo como um mar de estrelas, eles fizeram amor com uma intensidade que transcendia a atração física. Era reconhecimento. Era 5 anos de evolução e preparação. Era o encontro de 2 pessoas que haviam se transformado especificamente para encontrar uma a outra. Depois, deitados entrelaçados entre lençóis de algodão egípcio, Luísa traçou padrões invisíveis no peito de Rafael, enquanto ele acariciava seus cabelos. — O que acontece agora? Ela perguntou, e pela primeira vez em anos, genuinamente não sabia a resposta. — Agora! Rafael disse beijando o topo de sua cabeça. Descobrimos como ser pessoas normais que se importam uma com a outra, mesmo tendo uma das situações mais anormais possíveis. E no trabalho? No trabalho, somos profissionais exemplares que mantêm a devida distância corporativa, ele respondeu, e havia humor em sua voz. E em particular não há regras. Era um acordo perigoso, mas era o único que tinham.
Segunda-feira chegou como um teste de fogo para a nova realidade que Luísa e Rafael haviam criado. Acordar em seu próprio apartamento depois de ter passado o domingo inteiro no loft dele, vestir o terno corporativo depois de ter passado horas usando apenas um de seus hobbies de seda, entrar na Torre Oliveira como funcionária depois de ter sido sua igual em todos os sentidos. Cada transição requeria um nível de autocontrole que ela não tinha certeza de possuir. O elevador subiu lentamente até o 40º andar e Luísa usou cada segundo para se recompor. Cabelos presos em um coque impecável, maquiagem discreta mas perfeita, postura ereta que comunicava competência profissional. Quando as portas se abriram, ela era novamente Luísa Mendoza, líder do projeto Prometeu, não a mulher que havia gemido o nome de Rafael contra sua pele apenas 12 horas antes. Sua equipe já estava reunida na sala de conferência, animada com os resultados dos últimos testes. Os números eram extraordinários. A versão beta da plataforma de intimidade digital estava demonstrando uma taxa de engajamento genuíno 340% superior aos aplicativos tradicionais de relacionamento, e o mais importante, estava efetivamente reduzindo indicadores de solidão em usuários de teste. É revolucionário, disse Marcos, seu desenvolvedor principal, apontando para gráficos na tela. Nunca vimos algoritmos que conseguem identificar compatibilidade emocional real com esta precisão. Luísa se forçou a focar completamente no trabalho, permitindo que a paixão pelo projeto consumisse sua atenção. Era uma estratégia de sobrevivência. Enquanto estivesse imersa nos dados, nas possibilidades, no impacto potencial da tecnologia que estavam criando, não teria espaço mental para reviver memórias de mãos fortes em sua pele ou sussurros íntimos no escuro. A concentração foi quebrada quando sua assistente apareceu na porta da sala de conferência. Senhorita Mendoza, o Sr. Oliveira gostaria de vê-la em seu escritório para a reunião semanal. O coração de Luísa disparou, mas ela manteve a expressão neutra. Claro. Marcos, continue com a análise dos dados do usuário beta. Nos encontramos em 2 horas para revisar. O trajeto até o 42º andar pareceu simultaneamente eterno e instantâneo. Quando ela entrou no escritório de Rafael, ele estava ao telefone, gesticulando animadamente sobre algo relacionado a aquisições internacionais. Ela se sentou na cadeira de sempre, observando-o trabalhar e tentando desesperadamente não se lembrar de como aquelas mesmas mãos haviam explorado cada centímetro de seu corpo. Quando ele desligou o telefone e se virou para ela, houve um microsegundo onde seus olhos se encontraram e toda a pretensão de normalidade quase desmoronou. Havia calor ali, intimidade, o reconhecimento de pessoas que haviam se visto completamente vulneráveis. Mas então Rafael assumiu sua expressão profissional e eles estavam novamente em modo corporativo. Os números do Prometeu que chegaram na minha mesa esta manhã são impressionantes. Ele começou consultando um relatório. Vocês não apenas atingiram as metas trimestrais, as superaram em quase 200%. A equipe tem trabalhado incansavelmente, Luísa respondeu, mantendo sua voz firme. E os usuários beta estão respondendo melhor que nossas projeções mais otimistas. Rafael se levantou e caminhou até a janela, uma posição que ela agora sabia que ele usava quando queria criar distância emocional. Há interesse de 3 departamentos diferentes em integrar aspectos do seu algoritmo em seus próprios projetos, e recebemos 2 propostas de licenciamento de empresas concorrentes. Era uma vitória profissional extraordinária, mas Luísa mal conseguia se alegrar. A formalidade entre eles estava criando uma tensão quase insuportável. Há uma preocupação, porém, Rafael continuou, ainda de costas para ela. Alguns funcionários começaram a comentar sobre o nível de acesso que você tem. Reuniões frequentes comigo, orçamento excepcional, liberdade operacional que normalmente é reservada para executivos sêniores. O estômago de Luísa afundou. As pessoas estão questionando minha competência? Não sua competência. Ele se virou e havia algo tenso em sua expressão. Estão questionando como você conseguiu tanta autonomia tão rapidamente. As palavras de Camila ecoaram na mente de Luísa como um alarme. E o que você disse a eles? Que resultados falam por si só,
Que talento excepcional merece recursos excepcionais. Rafael se aproximou de sua cadeira, mas manteve distância física rigorosa. Mas precisamos ser ainda mais cuidadosos sobre percepções. Cuidadosos como menos reuniões privadas, mais interações em grupo, documentação meticulosa de todas as decisões relacionadas ao projeto. Ele hesitou. E talvez seja melhor se você reportar diretamente para Camila durante as próximas semanas, enquanto as coisas se acalmam. Luísa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você está me rebaixando? Estou te protegendo, Rafael disse, e havia urgência em sua voz. Se as pessoas começarem a conectar pontos que não devem conectar, isso pode destruir não apenas sua carreira, mas todo o projeto. A lógica era implacável, mas a realidade emocional era devastadora. Menos de 48 horas depois de terem se entregado completamente um ao outro, eles estavam sendo forçados a criar ainda mais distância profissional. Entendo, Luísa disse, levantando-se. Mais alguma coisa? Rafael a estudou por um longo momento, e ela podia ver a luta interna em seus olhos. Só mostra que isso é temporário, até que possamos descobrir como navegar esta situação sem comprometer tudo o que construímos. Quando ela se virou para sair, ele falou novamente. Luísa. Ela parou, sem se virar. Nada do que aconteceu muda o que isso significa para mim. Mas enquanto caminhava de volta ao elevador, Luísa não tinha certeza se amor seria suficiente para sobreviver ao mundo que eles haviam escolhido habitar. Sexta-feira à noite, Torre Oliveira, 21h30. A maioria dos funcionários havia saído há horas, deixando os andares superiores em um silêncio que ampliava cada som. Luísa estava sozinha em seu escritório, revisando relatórios de progresso que ela já havia checado 3 vezes, usando o trabalho como escudo contra pensamentos que não podia se permitir ter durante o horário comercial. A semana havia sido torturante. Reportar para Camila significava reuniões cheias de microgerenciamento e perguntas invasivas sobre metodologia, orçamento e, especialmente, sobre como ela havia conseguido aprovação inicial para ideias tão não convencionais. Cada interação com Rafael agora acontecia em grupos com testemunhas, reduzida à troca de cumprimentos educados e discussões estritamente profissionais que a deixavam fisicamente doente. O som de saltos ecoando no corredor a tirou de seus pensamentos. Camila apareceu na porta, ainda impecavelmente vestida apesar da hora tardia, carregando uma pasta que parecia mais pesada que o normal. Trabalhando até tarde novamente, Camila observou, entrando sem ser convidada. Admiro sua dedicação, Luísa, especialmente considerando as circunstâncias recentes. Havia algo diferente no tom de Camila, uma afiação que imediatamente colocou Luísa em alerta máximo. Circunstâncias? Luísa perguntou, salvando seu trabalho e fechando o laptop. Oh, por favor, Camila riu, mas não havia humor na expressão. Você realmente acha que pode enganar alguém que observa comportamentos humanos profissionalmente há 15 anos? Ela se sentou na cadeira em frente à mesa de Luísa e abriu a pasta, revelando uma série de documentos e fotografias que fizeram o sangue dela gelar. Reuniões não documentadas entre você e Rafael. Camila começou, espalhando papéis como cartas de baralho. Gastos em cartão corporativo para jantares que não aparecem em agenda oficial. E estas fotos interessantes de vocês dois no Parque Ibirapuera no último fim de semana. As fotografias eram discretas, mas inequívocas. Rafael e Luísa no café, mãos entrelaçadas sobre a mesa, olhando um para o outro com uma intimidade que nenhuma explicação profissional poderia justificar. O que você quer? Luísa perguntou, sua voz saindo mais calma que ela se sentia. Justiça, Camila respondeu imediatamente. Trabalhei 15 anos para chegar onde estou. 15 anos observando homens medianos serem promovidos sobre mulheres excepcionais porque sabiam jogar os jogos certos. E então você aparece, com seus 23 anos e suas ideias revolucionárias, e em questão de semanas consegue acesso e recursos que eu levei uma década para conquistar. Ela se inclinou para a frente, e havia algo genuinamente perigoso em seus olhos. Não me importo se vocês estão transando, Luísa. Realmente não me importo.
Mais me importo que isso esteja distorcendo decisões de negócios que afetam toda a empresa. Me importo que você esteja usando sua proximidade pessoal com o CEO para conseguir vantagens que funcionários mais qualificados merecem. Meus resultados falam por si só, Luísa disse, tentando manter a dignidade. Seus resultados são impressionantes, Camila concordou, mas foram construídos sobre uma base de favoritismo que viola cada política ética desta empresa. E agora tenho documentação suficiente para provar isso. Ela juntou os papéis e fotografias de volta à pasta. Então aqui está o que vai acontecer. Segunda-feira de manhã, você vai apresentar uma proposta para transferir liderança do projeto Prometeu para alguém mais sênior, especificamente para mim. Vai explicar que percebeu que o projeto requer experiência corporativa que você ainda não possui. E vai fazer isso voluntariamente, como uma decisão de maturidade profissional. E se eu me recusar? Camila sorriu e era predatória. Então, na terça-feira, o Conselho de Administração receberá uma denúncia formal documentando sua conduta antiética, apoiada por evidências que demonstram clara violação de políticas corporativas. Rafael pode tentar te proteger, mas nem mesmo ele pode sobreviver a um escândalo de favoritismo sexual com uma subordinada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luísa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, deixando-a flutuando em um vazio onde cada escolha levava ao desastre. Você tem o fim de semana para decidir, Camila disse, levantando-se graciosamente. Mas aconselho que escolha sabiamente. Carreiras podem ser reconstruídas. Reputações, especialmente em São Paulo, são muito mais frágeis. Quando Camila saiu, Luísa afundou em sua cadeira, tremendo. Ela havia subestimado completamente quão perigoso era o jogo que estavam jogando, quão expostos estavam seus pontos vulneráveis. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Rafael. Meu apartamento, agora. Precisamos conversar. Quando chegasse lá, descobriria que as coisas estavam prestes a ficar muito piores. O apartamento de Rafael estava mergulhado em penumbra quando Luísa chegou, apenas algumas luminárias criando ilhas de luz suave que acentuavam a tensão palpável no ar. Ele estava na varanda observando a cidade lá embaixo, uma silhueta tensa contra o céu noturno de São Paulo. Mesmo à distância, ela podia perceber que algo estava fundamentalmente errado. Rafael! Ela chamou suavemente, fechando a porta atrás de si. Ele se virou e a expressão em seu rosto a atingiu como um golpe físico. Não era apenas preocupação ou estresse. Era algo mais profundo, mais sombrio. Era a expressão de um homem que havia descoberto uma verdade que mudava tudo. Precisamos conversar, ele disse, sua voz carregando uma formalidade que ela não ouvia desde os primeiros dias de trabalho. Eu sei. Camila me confrontou há 1 hora. Ela tem fotografias, documentos, evidências de que estamos... Luísa parou de falar quando percebeu que ele não parecia surpreso com a informação. Eu sei sobre Camila, Rafael disse, entrando na sala e se posicionando próximo à ilha da cozinha, criando distância física entre eles. Recebi uma ligação dela logo depois que você saiu do escritório hoje. O estômago de Luísa afundou. O que ela disse? Que tinha evidências de conduta antiética, que nossa relação estava comprometendo decisões de negócios, que ela tinha obrigação moral de informar o conselho de administração. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que ela havia aprendido a reconhecer. Mas isso não é o que me deixou acordado a noite toda. Ele caminhou até sua mesa de trabalho e pegou uma pasta de couro, similar à que Camila havia trazido, mas mais volumosa. Depois da ligação dela, mandei minha equipe de segurança fazer uma investigação discreta sobre como essas informações foram obtidas, e descobrimos algo interessante. Rafael abriu a pasta e espalhou documentos sobre a ilha da cozinha. Luísa se aproximou, reconhecendo imediatamente algumas das fotografias que Camila havia mostrado. Mas havia muito mais: impressões de e-mails, relatórios de acesso a sistemas, registros telefônicos. Camila não estava apenas nos observando casualmente. Rafael continuou, sua voz se tornando mais fria a cada palavra. Ela estava conduzindo uma investigação sistemática há mais de 1 mês. Acessou seus registros financeiros sem autorização,
Rastreou seus movimentos através do cartão corporativo, contratou um investigador particular para nos fotografar. Luísa olhou para os documentos, tentando processar a extensão da violação. Isso é ilegal? Sim. Uma violação massiva da política de privacidade da empresa? Absolutamente. Rafael se afastou da mesa, andando até a janela novamente. Mas não é isso que me incomoda mais. Ele se virou para encará-la, e havia algo em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Uma dureza que a fez recuar instintivamente. O que me incomoda é que você não me contou sobre a primeira conversa que teve com ela. Sobre as ameaças, as insinuações, os avisos sobre meu padrão com funcionárias jovens. Luísa sentiu o sangue drenar de seu rosto. Como você? Porque nossa conversa foi gravada, Rafael disse, e havia uma quietude perigosa em sua voz. Camila deixou um dispositivo de gravação em seu escritório depois da primeira visita. Temos registro de áudio de vocês duas, discutindo minha vida pessoal, meus relacionamentos anteriores, suas inseguranças sobre estar sendo usada. O mundo ao redor de Luísa começou a girar. Rafael, eu posso explicar? Pode? Porque do meu ponto de vista, você ouviu rumores sobre eu ter um padrão de me interessar por funcionárias jovens e decidiu que isso não importava, desde que conseguisse o que queria. Sua voz estava se tornando mais fria, mais distante. Que talvez eu fosse exatamente o tipo de homem que ela estava descrevendo, mas você estava disposta a aceitar ser o brinquedo novo se isso significasse realizar sua fantasia de 5 anos. Não é assim que foi, Luísa disse, sentindo lágrimas queimarem em seus olhos. Você sabe que não é assim que foi. Eu sei. Rafael riu, mas não havia humor algum no som. Porque da perspectiva de quem está ouvindo essas gravações, parece que você estava bem ciente de estar potencialmente entrando em um relacionamento baseado em dinâmicas de poder problemáticas e escolheu continuar mesmo assim. Luísa se aproximou dele, desesperada para fazê-lo entender. Eu não continuei por causa de fantasias ou ambição. Continuei porque, quando estávamos juntos, você não era o CEO bilionário. Era apenas Rafael. Vulnerável, real, humano. Era por essa pessoa que eu me apaixonei. Se apaixonei? Rafael repetiu, e havia algo cruel em sua voz. Ou realizou o objetivo que estabeleceu quando tinha 18 anos. As palavras a atingiram como tapas físicos. Como pode dizer isso? Depois de tudo que compartilhamos, como pode questionar se meus sentimentos são genuínos? Por quê? Rafael se virou para a janela novamente. Pela primeira vez desde que te conheci, não sei distinguir entre Luísa Mendoza, que se apaixonou por um homem, e Luísa Mendoza, que estava determinada a se casar com um CEO bilionário. O silêncio que se seguiu foi devastador. Luísa podia sentir os 5 anos de trabalho, de transformação, de amor genuíno se desfazendo como areia entre seus dedos. E agora? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Rafael não se virou. Agora você tem uma escolha. Pode aceitar a proposta de Camila e transferir liderança do projeto Prometeu para ela, mantendo sua posição na empresa, mas perdendo qualquer influência real. Ou pode lutar contra ela e arriscar que todo esse escândalo se torne público, destruindo ambas nossas carreiras. E nós? Finalmente ele se virou e a expressão em seu rosto partiu o coração dela. Não existe nós, Luísa. Nunca existiu. Só existia uma garota obcecada com uma fantasia e um homem estúpido o suficiente para acreditar que poderia ser amado por quem realmente é, ao invés de pelo que representa. E pela primeira vez em 5 anos, Luísa Mendoza se sentiu completamente perdida. Segunda-feira chegou como o dia do juízo final. Luísa havia passado o fim de semana em um estado de dormência emocional, alternando entre choro inconsolável e uma raiva que a consumia por dentro. As palavras de Rafael ecoavam constantemente em sua mente. Cada sílaba uma nova forma de tortura. Mas quando acordou na segunda-feira, algo havia mudado. A dor havia se cristalizado em determinação. Ela se arrumou com cuidado meticuloso. O terno mais poderoso que possuía. Maquiagem impecável que disfarçava sinais de uma noite insone. Cabelos presos em um coque que comunicava autoridade absoluta.
Se esta seria sua última semana como líder do projeto Prometeu, ela sairia lutando. Chegou à Torre Oliveira 2 horas antes do expediente normal, usando o tempo para revisar todos os documentos do projeto, organizar evidências de seu sucesso e preparar uma apresentação que documentava não apenas os resultados excepcionais que haviam alcançado, mas também as irregularidades no comportamento de Camila. Às 9 horas, ela bateu na porta do escritório de Camila. Luísa, Camila sorriu, mas havia uma tensão predatória em sua expressão. Espero que tenha tido um fim de semana. Reflexivo. Muito reflexivo, Luísa respondeu, se sentando sem ser convidada. E cheguei a uma conclusão interessante. Você está certa sobre uma coisa. Dinâmicas de poder problemáticas realmente corrompem ambientes corporativos, mas você identificou as dinâmicas erradas. O sorriso de Camila vacilou ligeiramente. Não sei o que quer dizer. Luísa abriu seu laptop e girou a tela para que Camila pudesse ver. Isso é um relatório detalhado sobre violações de privacidade cometidas por você durante o último mês. Acesso não autorizado a registros financeiros, contratação de investigadores particulares, instalação de dispositivos de gravação em escritórios de funcionários. O rosto de Camila empalideceu, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Qualquer investigação que conduzi foi motivada por preocupações legítimas Foi motivada por inveja e ressentimento. Luísa a interrompeu, sua voz cortante como aço. E agora temos evidências documentais de que você violou pelo menos 6 políticas corporativas diferentes e provavelmente 3 leis federais. Camila se levantou abruptamente, caminhando até a janela de seu escritório. Mesmo que isso seja verdade, não muda o fato de que você e Rafael desenvolveram sentimentos um pelo outro. Sim, é verdade. Luísa fechou o laptop e se levantou também. Mas o que você não entende é que isso não invalidou nenhum único resultado do projeto Prometeu. Não comprometeu uma única decisão de negócios. E certamente não justifica o nível de invasão de privacidade que você conduziu. Havia uma longa pausa. Quando Camila se virou, havia derrota em seus olhos, mas também uma última tentativa de contra-ataque. Mesmo assim, um relacionamento entre CEO e subordinada. A porta do escritório se abriu e Rafael entrou. Mas não estava sozinho. 3 homens de terno, que Luísa reconheceu como membros do conselho de administração, o acompanhavam. Senhora Moreira, Rafael disse, sua voz carregando uma autoridade glacial que Luísa nunca havia ouvido antes. Pode explicar ao conselho por que contratou um investigador particular para espionar funcionários da empresa? Camila olhou ao redor da sala como um animal encurralado. Eu estava protegendo os interesses da empresa, violando a privacidade de funcionários, acessando sistemas sem autorização, instalando equipamentos de gravação. O presidente do conselho, um homem de 60 anos com expressão severa, balançou a cabeça. Senhora Moreira, essas ações não apenas violam nossa política interna, como potencialmente nos expõem a processos legais significativos. Vocês não entendem, Camila disse, desesperança crescendo em sua voz. Ela manipulou a situação, usou o quê? Rafael perguntou, se aproximando. Talento excepcional, dedicação ao trabalho, a capacidade de gerar resultados que superaram todas as expectativas? Ele se virou para o conselho. Durante os últimos 3 meses, o projeto Prometeu gerou mais interesse de investidores que qualquer iniciativa em nossa história. Temos propostas de licenciamento avaliadas em mais de 50 milhões de reais. E isso foi alcançado sob liderança de Luísa Mendoza, uma profissional de 23 anos que provou ser mais inovadora que executivos com décadas de experiência. O presidente do conselho assentiu. E quanto às alegações sobre relacionamento pessoal, Rafael olhou diretamente para Luísa e pela primeira vez desde sexta-feira ela viu algo além de raiva em seus olhos. É verdade que desenvolvi sentimentos pessoais pela senhorita Mendoza, mas essas emoções surgiram como resultado de trabalhar com uma profissional excepcional, não o contrário. Cada decisão relacionada ao projeto Prometeu foi baseada puramente em mérito e resultados.
Ele fez uma pausa. E, para ser completamente transparente com o conselho, pretendo continuar esse relacionamento pessoal, mas apenas depois que estabelecermos uma estrutura onde não haja conflito de autoridade direta. Camila deixou escapar uma risada amarga. Vocês realmente acham que podem... Senhora Moreira, o presidente do conselho a interrompeu. Sua posição nesta empresa está sendo encerrada imediatamente. Seguranças irão escoltá-la para limpar seu escritório. Quando Camila foi levada, o conselho se virou para Luísa. Senhorita Mendoza, o projeto Prometeu será expandido para uma divisão independente do Grupo Oliveira, com você como CEO dessa nova subsidiária. Isso remove qualquer questão de hierarquia entre você e o Sr. Oliveira. Luísa piscou, tentando processar o que havia acabado de ouvir. CEO? É sua criação, Rafael disse, e havia orgulho genuíno em sua voz. Você merece liderá-la. E pela primeira vez em dias, Luísa Mendoza sorriu. 6 meses depois, o terraço da Torre Oliveira havia sido transformado em um jardim suspenso para a ocasião. Luzes suaves entrelaçadas nas plantas criavam uma atmosfera mágica, enquanto São Paulo brilhava como um oceano de estrelas 42 andares abaixo. Era pequeno, íntimo, apenas família próxima e amigos verdadeiros, exatamente como Luísa havia sonhado. Ana e Carol, suas madrinhas, ajustavam os últimos detalhes do vestido de noiva. Seda simples, mas elegante, que realçava a confiança radiante que Luísa havia desenvolvido nos últimos anos. Não era mais a garota incerta de 18 anos que havia entregue um cartão a um estranho, nem mesmo a jovem profissional ansiosa que havia retornado do MIT. Era uma mulher que sabia exatamente quem era e onde pertencia. Ainda não acredito que você realmente conseguiu, Ana murmurou, ajeitando o véu. 5 anos planejando, uma vida inteira se transformando e aqui estamos. Não consegui nada, Luísa respondeu, observando através das janelas panorâmicas onde os convidados se reuniam. Nós construímos isso juntos. E era verdade. Os meses após a demissão de Camila haviam sido uma jornada de redescoberta. Rafael havia se afastado temporariamente das operações do Grupo Oliveira, para permitir que Luísa estabelecesse sua autoridade como CEO da nova divisão sem qualquer suspeita de favoritismo. Eles haviam reconstruído seu relacionamento sobre bases completamente novas. Não mais executivo e funcionária, mas parceiros iguais tanto nos negócios quanto na vida. O projeto Prometeu, agora rebatizado como Intimidade Digital, havia se tornado um fenômeno global. A plataforma estava sendo usada em 15 países. Havia revolucionado como as pessoas se conectavam autenticamente e, mais importante para Luísa, estava efetivamente reduzindo os índices de solidão urbana em todas as cidades onde era implementada. É hora! Carol anunciou, verificando o relógio. Você está pronta? Luísa respirou fundo, sentindo o peso simbólico do momento. Em alguns minutos, ela estaria caminhando em direção ao homem que havia inspirado sua transformação, que havia se tornado seu parceiro em todos os sentidos, que havia aprendido a amá-la não como a garota obcecada com uma fantasia, mas como a mulher extraordinária em que ela havia se tornado. O elevador a levou até o terraço, onde música suave tocava e algumas dezenas de pessoas que realmente importavam aguardavam. Quando as portas se abriram e ela viu Rafael esperando no altar improvisado, terno azul marinho que complementava perfeitamente seus olhos cinzentos, sorriso que irradiava felicidade genuína, postura que comunicava um homem completamente em paz com suas escolhas, Luísa soube que cada sacrifício, cada momento de dúvida, cada obstáculo superado havia valido a pena. Ela caminhou lentamente pelo corredor formado pelos convidados, mas seus olhos permaneceram fixos em Rafael. Quando finalmente chegou até ele estendeu a mão entrelaçando seus dedos como havia feito naquele café no Parque Ibirapuera que parecia uma eternidade atrás. Ainda tem certeza? Ele sussurrou, ecoando a pergunta que havia feito na primeira noite que passaram juntos. Levei 5 anos para chegar até você, ela respondeu, ecoando suas próprias palavras daquela noite. Acha que vou desistir agora? A cerimônia foi simples, mas profundamente emocional. Quando chegou a hora dos votos,
Luísa falou primeiro. Rafael, eu era uma garota de 18 anos com um sonho impossível quando te conheci. Você me ensinou que sonhos impossíveis são apenas planos que ainda não foram executados. Durante 5 anos, eu me transformei na pessoa que achava que você gostaria de conhecer. Mas a maior surpresa foi descobrir que, no processo, me tornei a pessoa que sempre quis ser. Você não apenas realizou meu sonho, você me ajudou a descobrir sonhos maiores que eu nem sabia que tinha. Rafael limpou discretamente as lágrimas dos olhos antes de responder. Luísa, você era uma estranha com um cartão de visita que guardei durante 5 anos porque sabia de alguma forma que você voltaria para mim. E voltou. Você sempre volta para casa. Durante estes meses, aprendi que amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém que admira quem você é, mas sobre encontrar alguém que inspira você a se tornar quem sempre teve potencial de ser. Você me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem, e que os melhores legados são construídos a 2. Quando o oficiante perguntou se havia objeções, Carol gritou brincando. Eu protesto. Ela disse que ia fazer isso há 5 anos e ninguém acreditou. Todo mundo riu, incluindo Rafael, que balançou a cabeça com diversão genuína. Era exatamente o tipo de momento que tornava tudo aquilo real, humano, perfeito em sua imperfeição. Alguma objeção séria? O oficiante perguntou sorrindo. Silêncio absoluto, carregado de expectativa e felicidade. Então, pelo poder que me foi investido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Quando Rafael a beijou, foi com uma ternura que falava de promessas cumpridas, de sonhos realizados, de 2 pessoas que haviam encontrado não apenas amor, mas parceria verdadeira. Os aplausos explodiram ao redor deles, mas Luísa mal os ouvia. Estava perdida no momento, na certeza absoluta de que estava exatamente onde sempre deveria estar. A festa que se seguiu foi íntima e alegre. Ana fez um discurso emocionante sobre a determinação de Luísa. Os pais dele contaram histórias embaraçosas da infância, e quando chegou a hora do discurso do noivo, Rafael se levantou com uma taça na mão e um sorriso que iluminava todo o terraço. Há 5 anos, ele começou, sua voz carregando através do terraço silencioso. Uma garota de 18 anos me entregou um cartão de visita que dizia Futura Inovadora. Na época pensei que era charme, ambição juvenil, talvez até um pouco de loucura. Guardei o cartão por curiosidade. Ele fez uma pausa, encontrando os olhos de Luísa. Hoje, essa mesma mulher é CEO da empresa de tecnologia que está mudando como o mundo se conecta. Ela não apenas cumpriu a promessa implícita naquele cartão, ela a superou de formas que nenhum de nós poderia imaginar. E no processo, me ensinou que às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de impossibilidades que uma jovem corajosa se recusa a aceitar. Os convidados riram e aplaudiram, mas Rafael não havia terminado. Luísa, você me prometeu que um dia se casaria comigo. Mas o que você realmente me deu foi algo muito mais valioso. Você me mostrou que love verdadeiro é quando 2 pessoas se inspiram mutuamente a se tornarem as melhores versões de si mesmas. Obrigado por ter tornado o impossível inevitável. Quando os aplausos diminuíram, Luísa se levantou também. Só uma correção, ela disse, sua voz clara e forte. Eu não prometi me casar com Rafael Oliveira, o CEO bilionário. Eu prometi me casar com o homem que me ensinou que sonhos grandes requerem coragem maior ainda. E esse homem, ela olhou para Rafael, é ainda mais extraordinário do que eu imaginava aos 18 anos. A noite se estendeu com dança, conversas e a alegria pura de pessoas que genuinamente se importavam, celebrando algo verdadeiro. Quando finalmente ficaram sozinhos no terraço, com a cidade dormindo lá embaixo e as luzes suaves criando uma atmosfera de conto de fadas, Rafael puxou Luísa para seus braços. Algum arrependimento? Ele perguntou brincando. Apenas um, Luísa respondeu sorrindo. Deveria ter feito 2 cartões de visita naquele dia, um para a futura inovadora e outro para a futura esposa do Rafael. Eles riram juntos, e por um momento foram apenas 2 pessoas completamente felizes, sem títulos corporativos, sem pressões externas,
sem nada além do amor que haviam construído juntos. Mundo. Epílogo. 2 anos depois. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra na nova sede da Intimidade Digital. Luísa chegou ao escritório às 7, como sempre, mas havia algo diferente em sua energia hoje. Uma antecipação nervosa que a fazia verificar o relógio constantemente e mexer no cabelo mais que o normal. Rafael apareceu às 9 para a reunião semanal que haviam mantido religiosamente desde que se casaram. Um momento onde deixavam de lado os papéis de CEOs de empresas irmãs e se tornavam simplesmente marido e mulher discutindo a vida. Você está estranha hoje, ele observou se sentando na poltrona em frente à mesa dela. Nervosa. Você nunca fica nervosa antes das nossas reuniões. Luísa sorriu, levantando-se e caminhando até a janela que oferecia vista para o Parque Ibirapuera, o mesmo parque onde tudo havia realmente começado entre eles. É porque tenho uma proposta para você. Proposta de negócios? Proposta de vida. Rafael arqueou uma sobrancelha, intrigado. Continue. Luísa se virou para encará-lo, e havia algo em seus olhos que ele reconheceu imediatamente. A mesma determinação focada que ela havia demonstrado quando apresentou a ideia de intimidade digital, quando enfrentou Camila, quando tomou cada decisão importante de sua vida. Lembra quando disse que os melhores legados são construídos a 2? Ela perguntou. Claro. Bem, acho que está na hora de começarmos a construir um legado que vai além das nossas empresas. Rafael a estudou por um momento, e então o entendimento apareceu em seus olhos como o amanhecer. Luísa, ela se aproximou dele, pegando suas mãos. Estou grávida, Rafael, de 6 semanas. Por um momento, ele ficou completamente imóvel, processando a informação. Então, lentamente, um sorriso se espalhou por seu rosto. Não o sorriso controlado do CEO, mas algo completamente genuíno e transformador. Nós vamos ter um bebê, ele repetiu, como se testando como as palavras soavam. Vamos ter um bebê, Luísa confirmou, e estava chorando agora lágrimas de felicidade pura. E dessa vez, não tive que planejar por 5 anos. Simplesmente aconteceu. Rafael a puxou para seus braços, girando-a no ar antes de beijá-la com uma intensidade que falava de alegria, de futuro, de mais uma promessa sendo cumprida. Sabe o que isso significa? Ele disse quando finalmente se separaram. O quê? Rafael caminhou até a mesa dela e pegou a moldura que ela mantinha sempre visível, o cartão de visita original que havia entregado a ele há tantos anos, agora amarelado pelo tempo, mas ainda perfeitamente legível. Acho que precisamos fazer um novo cartão, ele disse sorrindo. Este vai ser para a futura mãe. Luísa riu através das lágrimas, lembrando-se de como ele havia feito a mesma piada no dia em que anunciou a gravidez na história que ele gostava de contar. Mas desta vez era real, era deles. Era o próximo capítulo de uma vida que ela havia começado a escrever com coragem aos 18 anos. Na verdade, ela disse, pegando o cartão das mãos dele, acho que este ainda serve. Futura inovadora. Porque criar uma pessoa é a inovação mais importante que posso fazer. Rafael a olhou com aquela admiração que ela havia aprendido a reconhecer, a mesma expressão que ele tinha quando ela apresentava uma ideia particularmente brilhante ou resolvia um problema que parecia impossível. Como você sempre sabe exatamente a coisa certa a dizer? Ele perguntou. Porque passei 5 anos praticando para impressionar você, ela respondeu brincando. E agora que te conquistei, não posso parar de ser impressionante. Eles riram juntos, e Luísa pensou em como a vida tinha se revelado ainda mais extraordinária do que qualquer fantasia que uma garota de 18 anos poderia ter imaginado. Ela não havia apenas se casado com o homem que admirava. Havia se tornado sua parceira em todos os sentidos. Havia construído uma empresa que estava mudando o mundo, e agora estavam prestes a criar uma família. Na parede do escritório, ao lado do cartão emoldurado, havia uma foto deles no dia do casamento, radiantes de felicidade, e logo haveria uma terceira foto, da primeira ultrassom, do primeiro sorriso, do primeiro passo de uma criança que cresceria sabendo que sonhos impossíveis são apenas questão de determinação suficiente. A garota que prometeu se casar com o CEO bilionário não apenas cumpriu sua promessa,
Ela descobriu que as melhores promessas são aquelas que nos levam a lugares ainda melhores do que sonhávamos. Em um mundo onde tantas pessoas desistem dos sonhos grandes por medo do impossível, Luísa Mendoza provou que às vezes tudo o que precisamos é da coragem de entregar um cartão de visita ao destino.